E vamos agora passar a palavra para o nosso deputado federal, Henrique Eduardo Alves. Bem, presidente da sessão, vereador Luiz Carlos, eu começo logo parabenizando a sua iniciativa e a sua liderança na condução destes trabalhos. Minha querida vereadora Rejane, pode ficar tranquila que essa cadeira vai ser sua até o fim do seu mandato. Não tenha dúvidas. A interpretação vai decidir pela vaga do partido e você, portanto, continuará sendo nossa vereadora. Meu querido Rivaldo, prazer em reencontrá-lo, companheiro de tantas outras lutas. Deputado Walter, que aqui falou na candidatura de Hermano, possível, né? Esquecendo que pode ser a dele também, quem sabe, né? Malandragem, que eu conheço, né? Meu querido ministro Garibaldi, a figura hoje mais importante do Rio Grande do Norte, mais importante do PMDB, não só por ter sido senador de 1 milhão de votos, mas por ter sido escolhido pela presidenta Dilma para dirigir, comandar um dos ministérios mais importantes do Brasil, o Ministério da Previdência. Você, Garibaldi, é um orgulho permanente para nós que fazemos o PMDB e nós que somos Rio Grande do Norte. E deixei por último meu querido Roberto Furtado. Até porque você, Roberto, é mais PMDB do que eu, você consegue isto. Olha que ser mais PMDB do que eu é difícil, mas você é, Roberto, porque você começou um pouco antes de mim. E você se lembra, Roberto, e Garibaldi deve se lembrar também, o seu escritório na João Pessoa ali, de advocacia, se misturou naquele tempo, como se fosse a sede do PMDB, na João Pessoa, no Grande Ponto, e esse homem foi um dos homens mais importantes daquela luta do velho MDB. Era o nosso advogado das causas impossíveis. Toda a questão no enfrentamento à ditadura, à perseguição, à incompreensão, ao ódio, ao medo, encontrava um paredão Roberto Furtado como advogado, como militante, como PMDBista, como democrata e como brasileiro. Eu peço aqui a todos que aqui estão, merecidamente uma salva de palmas ao exemplo do PMDB, Roberto Furtado. Deputados estaduais, Poti, aqui está, Gustavo Fernandes, chega o nosso Elias, que é o nosso ministro do Nordeste, no DENOX, o nosso querido PMDB, nosso querido secretário Luiz Eduardo, vereador Aquino Neto, prefeitos, que eu vejo aqui muitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, militantes do PMDB, meus senhores e minhas senhoras, Garibaldi não vai precisar, Henrique, falar muito tempo aqui não, porque esse filme que passou aqui retrata uma grande parte dessa história do nosso MDB e do nosso PMDB. E essa homenagem que nós estamos fazendo hoje aqui, há 45 anos deste partido, foi feita terça-feira lá em Brasília. E eu dizia lá e vou dizer aqui, o nosso orgulho, Garibaldi, a nossa honra de poder, em meio a tantas lideranças importantes, nacionais, de estados poderosos, maiores do que o nosso, e de repente, em meio a tanta gente importante, lá estavam 2 norte rio-grandenses na linha de frente. Garibaldi, ministro de Estado, senador de 1 milhão de votos, a mais importante liderança do nosso partido no Rio Grande do Norte. E o outro, o deputado Henrique Eduardo Alves, líder por 5 vezes consecutiva de um partido de 80 deputados, todas elas por aclamação, sem disputa, por unanimidade. Um deputado de apenas um representante na Câmara, de repente tem esse privilégio de poder liderar 80 deputados federais. E viver esse momento, e eu digo isso não é por vaidade, não. A gente chega, não é, Garibaldi, a um certo tempo da vida da gente, vida pessoal, vida pública, vida política, vida partidária, que a gente vai substituindo a vaidade que poderia ter pela transparência, pela tranquilidade, pela verdade.
Então, eu vivo esse momento da minha vida pública. A vaidade que eu poderia ter se perdeu lá no passado. Hoje eu quero saber de verdade, de transparência, de coerência. Essa que foi a pauta da minha vida, mais do que nunca hoje, é o meu compromisso. E quando eu estou aqui, olhando para todos vocês, e o que nos assiste na TV da Câmara Municipal, eu posso dizer do meu orgulho, de 45 anos, só ter conhecido um partido político na minha vida. Quando nós temos aí cheios de exemplos que compreendo, incompatibilidades, divergências, as pessoas não se sentem bem, mudam de partido, porque partido é para ser assim, é como se fosse a casa da gente. A gente tem que sentir-se bem, conhecê-la nos seus cantos e recantos, no que ela pode oferecer, no que ela pode dar, no que ela pode ser. Então, para mim, partido é assim. Por isso, 45 anos neste MDB e PMDB. Poder chegar a esse tempo da minha história e dizer ao Rio Grande do Norte, o PMDB é o maior patrimônio da minha vida. É o patrimônio das minhas emoções, das lutas que enfrentei. E chegar aqui, Roberto Garibaldi, não foi fácil. Essa história que vocês viram aí, tem um pedacinho expressivo do Rio Grande do Norte. Os mais velhos um dia vão conhecer, talvez nas memórias, num depoimento mais detalhado, o que foi construir esse MDB. Só um exemplo aqui, Roberto, para lembrar. Teve uma época que para o partido existir, ele tinha que ter um número mínimo de diretórios em cada estado brasileiro. Eu me lembro que na época que nós vivíamos essa realidade, o estado tinha 120 municípios, nós temos que ter 37 ou 35 diretórios. E lá íamos eu, Roberto, Garibaldi, Magnus, que aqui está, Alegria, Magnus e Revelo, lá íamos nós fazer os diretórios pelo estado. Garibaldi e Magnus cuidavam da Grande Natal. Ao lado do Roberto, Antônio Câmara se metia para o Mato Grande, outros para o Seridó, lá ia eu para o Oeste. E chegava um momento que nós voltávamos dessa luta de fazer diretório, o prazo se extinguindo, para o partido existir, o partido não morrer. Chegava em Natal, o apurado das nossas lutas de fazer diretório, pegar a filiação e registrar. A nossa comemoração não demorava 24 horas, porque chegava depois a notícia do interior. Naquela época, mais difícil, a comunicação chegava. Deputado Henrique, quando o senhor saiu daqui, veio o delegado, o chefe de polícia, o juiz, o prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Câmara, todos à sombra dos poderosos da época, e tiraram filiações. As pessoas mudaram as suas filiações, desistiram de se filiar ao partido e o partido se acabou. Aí, de repente, não tinham mais número mínimo, tinham que fazer de novo a mesma caminhada em cima dos prazos. Era aquela agonia da resistência, agonia do desassombro, agonia da verdade, agonia da cidadania, agonia da democracia. E fazer esse partido, portanto, não foi fácil. Fazer esse MDB daquele tempo, nós, Garibaldi, que temos, e hoje para mim isso é um título, a família mais caçada do Brasil pelo regime revolucionário foi a nossa. Meu pai, Garibaldi e Agnello, 3 numa família só. Coincidência, não. Não adiantava caçar um, deixar o outro. Caçar o outro, deixar o outro. Caça logo os 3. Aí deixaram 2 meninos, Henrique e Garibaldi. Não deixa esses meninos aí, eles representaram o que sobrou do MDB. O tempo passou e aí está o resultado. Com essa lição, com essa raiz, com esse tronco de qualidade, esses meninos hoje honram o PMDB do Brasil e o PMDB do Rio Grande do Norte. Agora, é falar de presente e de futuro. Muitos falaram aqui em eleições, em candidatura própria, até dizer a você, Garibaldi, você deve saber, a Executiva Nacional do PMDB se reuniu na última quarta-feira e decidiu recomendar a todo o partido no Brasil que o partido envie esforços para ter candidaturas em todos os municípios brasileiros.
mas principalmente nas cidades com mais de 200 mil habitantes, onde se realiza sempre a hipótese do segundo turno. Então, é uma recomendação do PMDB. Não é porque Henrique quer ou não quer, não é porque Valtinho ou Hermano querem ou sonham, não é isso. É uma decisão partidária. É esse novo PMDB que vai assim se renovar. Para que venham outros Henrique, outros Garibaldi, outros Roberto Furtado, a continuar essa história tão bonita do nosso partido. E uma outra decisão que a executiva tomou, e eu aproveito aqui para dizer aos nossos pretendentes, a vereador, vice-prefeito e prefeitos, só poderá se candidatar pelo PMDB nas eleições de 2012 quem fizer esse curso de qualificação política do nosso partido. Olha que ousadia, mas necessária. Só poderá se candidatar pelo nosso partido PMDB quem chegar em 2012 e apresentar o certificado do curso feito. E por que isso? Para que esse sujeito que vai representar a sua cidade, o seu município, tenha conhecimentos básicos de orçamento, de planejamento, de administração, de política pública, seja para o legislativo ou para o executivo. A gente quer qualificar o político, o homem público que já recebe por tantas injustiças e distorções, tantas críticas. Como as pessoas gostam aqui e acolá de falar mal do político, do homem público. Às vezes por culpas nossas, por erros que nós cometemos, por desvios que alguns cometem. Mas sem a política sadia, representativa, popular, não se vive, não se respira democracia. E foi dito aqui, política não tem vácuo. Na hora que abre um espaço, se os melhores não se habilitam a ser, outros virão. Então, nesse jogo, nós temos que ter a nossa representação qualificada. Por isso, é o primeiro partido do Brasil que tem essa ousadia. Só será candidato pelo PMDB em 2012 quem fizer este curso gratuito, para que você possa conhecer as noções básicas de administração, de legislativo, de executivo e de vida política para o nosso país. Dito isto, eu quero aqui dizer que nós estamos, ao concluir, pensando no nosso partido futuro, o nosso PMDB. A sua renovação natural de um partido que chega aqui e as pessoas podem até não entenderem. E quantas criticam, como disse Garibaldi, o nosso PMDB. Aqui lá eu leio, eu ouço que o PMDB é isso, é aquilo, aquilo outro. Quanta má vontade construída, publicada, e eu entendo por que tudo isso. Porque por mais que falem do PMDB, por razões as mais diversas, despeito, inveja, desconhecimento, o que for, quando as urnas se abrem em todo o Brasil, vem um resultado a proclamar o PMDB jovem que aí está, o PMDB, o maior partido do Brasil há 45 anos. E olha que não é fácil. Quantos partidos começaram e de repente desapareceram? Quantos partidos cresceram? Teve um até que já foi conhecido como maior partido do Ocidente. E de repente vive dificuldades e angústias. São os partidos que crescem e decrescem, que sobem e descem, que são grandes, se tornam menores. O PMDB não. Começou grande, forte, é hoje grande e forte, porque é a sua raiz, é o seu tronco. E mesmo aqueles outros partidos que respeito, como aliados ou adversários, todos eles sabem que muitos dos seus líderes hoje, dentro de suas casas, começaram a sua vida pública e aprenderam a fazer política na guarida generosa do velho MDB. Todos eles sabem que um dia, num passado mais remoto, mais recente, cruzaram com o PMDB, entraram em nossa casa, conviveram conosco, aprenderam as nossas lições, viveram as nossas angústias e os nossos sonhos. E depois se distribuíram
por vários partidos próprios da democracia brasileira. Mas todos os brasileiros sabem, e se não sabem, se recordem, por favor. Quando hoje se lembra de democracia no Brasil, vem o nome de Ulisses. Quando se pensa em nordestinidade, por exemplo, se lembra de Marcos Freire. Quando se lembra de coração, de consciência, de coragem, de doação, se lembra de Teotônio Vilela. Quando se lembra de constitucionalista, de direito, de leis, se lembra de Michel Temer. E quando se lembra de liderança popular, encarnando o sentimento popular, com a visão extraordinária de homem público, se lembra de Aloysio Alves.